estamos estudando os Salmos e hoje nós estamos com o Salmo 2. Tá? Seja muito bem-vindo, que coisa gloriosa. Quanto mais nós estudamos a palavra, menos chance nós temos de desviarmos do caminho, seguir outro, porque a palavra é sempre a mesma. Sempre eu falo aqui em casa, a palavra não muda. Deus fala de uma outra forma, de uma outra maneira, mas é sempre a mesma coisa para engrandecer. E esse Salmo 1 e 2, os estudiosos falam que são as cordas que sustentam o saltério, porque eles são totalmente messiânicos, e hoje vocês vão ver aqui o Salmo 1 e o Salmo 2. Sempre na minha palavra, na minha pregação, eu nunca deixo de falar, faça, gente, da palavra de Deus a sua delícia. Você vai ver que você não vai precisar de amor de outras pessoas, é só o amor de Deus que importa. Claro que é importante você manter ao teu redor as pessoas amadas, não é verdade? E aqui também nesse salmo nós vamos ver que nem sempre nós vamos agradar, nós não vamos agradar, porque como Davi, para escrever esse Salmo 2, estava indignado com o povo, por quê? E você vai ver na leitura desse salmo, por que o povo se amotina? Por que eles fazem isso? Por que eles estão contra o rei? Ele nem sabia que ele estava falando de Jesus, mas ele estava falando, né, de Jesus, expondo Jesus ali. E nós somos privilegiados 2000 anos depois do nascimento de Jesus e fazendo tudo o que ele tinha que fazer, conferindo com a palavra que Davi escreveu no Salmo 2. Nós temos um privilégio muito grande e uma paz, e não temos necessidade de estar afanados, como diz Paulo, né? Não tenham em vocês nenhuma ansiedade. Aleluia! Que coisa gloriosa viver sem ansiedade, porque está tudo diante de Deus. Tento aqui com vocês, né? Expor versículo por versículo. Então, primeiramente eu vou ler, pedindo a Deus e que o Espírito Santo dê assim aquela viradinha de chave e você possa glorificar a Deus e que alguma coisa possa ser introduzida dentro de você, que você possa mudar e a tua fé aumentar ainda mais. Muitas vezes nós lemos, aumenta a minha fé. Eu escuto muito essas orações. Agora aqui do 4 diz: do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los. Olha só. Por que nós não devemos nos preocupar, gente? Teve pessoas que morreram do coração quando Lula ganhou. Ficaram com o coração tão colocado naquilo. Eu fui orar e pedir a Deus uma revelação e Deus me revelou que Ele iria permitir que essa pessoa ganhe e Ele iria fazer de tudo. Eu entendi naquele momento, porque Deus, através dos céus, assim, me deu uma revelação tão grande que eu nem vou falar aqui, porque é como eu escutei um testemunho da Baby Consuelo. Quem vai crer em mim? Quem vai escutar o que eu estou falando? Mas Deus me revelou que Ele iria ganhar, e eu tenho meu esposo como testemunho. Eu falei, olha, pode ficar sossegado, porque é Ele que vai ganhar, e Ele vai governar como se fosse no lodo. O lodo, o que é? Pecado, gente. É toda coisa ruim. Todas essas coisas ruins aqui que acontecem nesse Salmo 2, era o que ele iria fazer. Ele iria fazer e está fazendo, está perseguindo. Tem gente inocentes na cadeia que nós devemos orar por essas pessoas. Glória a Deus, aleluia. Nós não estamos lá, mas devemos nos colocar no lugar dessas pessoas, orar. Eu falei, temos que orar por essa mulher, pedir a Deus que Deus dê graça, porque ela está sendo perseguida somente porque ela tinha uma Bíblia debaixo do braço. Aqui, nós devemos estar nessa confiança. Deus permitiu, é Ele que permite todos os governos, inclusive o teu pastor aí que está direcionando. Você não gosta dele? Ore. Você tem poder, porque a oração do justo pode muito. Você não gosta? Não fica falando. Não fica trazendo maldição para você, falando para outras pessoas. Só ora. Ora. Se você se considera uma pessoa justa, ora, e Deus vai mudar as coisas de uma forma que nós não podemos abandonar e deixar a Cristo por consequência de pessoas que está escrito na Bíblia, pessoas que concomitam contra a própria palavra, mas que eles estão lá pelo seu salário, pelos seus altos salários, pelo poder.
como esteve Alexandre o Grande, que ele foi um macedônio que ganhou toda a Pérsia. Por que será que Deus estava preparando o caminho, porque Jesus estava, foi 300, eu anotei aqui em algum lugar, 360 e poucos anos antes de Cristo, você vê lá o documentário de Alexandre o Grande, você vai ver como ele foi com aquele poder, ele tinha uma fé, uma coisa assim, que ele era filho dos Zeus, e que sejou o que eles criam lá, e foi, e ele era muito inteligente, falava as coisas que teriam que ser ditas, ele atuava de uma forma onde as pessoas ficavam com medo, e ele foi tomando a Pérsia, fez aliança com o Egito, porque era onde ele queria estar, porque ele tinha essa sede de poder. E o que foi que aconteceu com Nimrod, que nós já falamos aqui, o que foi que aconteceu com Alexandre o Grande, com 33 anos ele morreu, não deixando nenhum herdeiro, e até o documental relata ele como ele tinha relações homossexuais. Isso nós não sabemos ao certo, mas quando nós vemos documentais assim, a gente fica meio com pinça, mas ele não teve nenhuma pessoa para suceder. Ele estava tão rodeado do seu ego que ele nunca pensou em quem o sucederia, né? Ele nem tinha esse interesse também. O ego dele era muito grande, Deus ri, nós estamos nesse versículo, Deus ri de cima, nós não precisamos nos preocupar, porque Deus ri das pessoas que fazem isso. Então aqui nós estamos no versículo 4. O seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando, olha só, aqui Deus já está a câmara para o céu, olha só o que eu faço com eles. Eu rio deles, né? Porque eles não sabem, eles não têm ideia que fui eu que dei a vida, que fui eu que dei o ar para eles respirar, que eu sei até o dia que eles viverão, não é? E Deus vai tirando a corda, assim como quando as pessoas estão em pecado, Deus vai tirando a corda. E às vezes as pessoas estão até dentro da igreja, buscando e tal, não conseguem, estão ali, né? Às vezes eles dão algum cargo e elas não sabem o que fazer com aquilo, estão em pecado, e às vezes Deus vai tirando a corda para ver, porque onde há humilhação, onde há arrependimento, aí Deus está, aí o Espírito Santo está, não é? E então acontece todas essas coisas, e no seu devido tempo os repreenderá com ira. Qual é o devido tempo que nós cristãos muitas vezes não esperamos? Nós queremos justiça já. Morremos da indignação. É lá no Apocalipse, então, falado o que aconteceu aí no carnaval, né? O Apocalipse é certo, nós cremos na palavra, nós cremos que a palavra de Deus foi inspirada por homens, inspirada pelo Espírito Santo, e nós cremos. Eu creio totalmente. Você crê? Escreve aí para mim nos comentários, gente, me ajuda, porque eu estou começando a expor a palavra, eu preciso de comentários, eu preciso que vocês deem um coraçãozinho, que vocês deem um like aí durante o tempo que eu estou chamando, compartilhem essa live com alguém aí, para que nós possamos seguir adelante com a exposição. Versículo 5, nós já lemos, declarando, ali terminamos. O 6 disse, fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião. Aleluia. Deus consagrou meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Então é lá que está todas as coisas, é lá em Israel, se trata de Jesus, não tem como dizer que esse salmo não é messiânico, que foi Davi que escreveu. Como ele está compilado os dois, se supõe que os dois foram escritos por Davi, tá? E também, dá entre parênteses aí, os salmos levaram 1000 anos para ser escrito, porque nós temos salmos de Moisés, inclusive, pós-cativeiro. Quando foi o pós-cativeiro, aí é que foi compilado todos os salmos para ser louvor dos judeus, tá? Depois do cativeiro babilônico, eles compilaram como está aqui na Bíblia, como nós temos hoje, e são os louvores que eles louvam a Deus com esses salmos.
Então o número 6 disse: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha só, que coisa tremenda, tremenda, tremenda é nós sabermos disso. E eu ainda tenho um versículo aqui, lendo esse versículo, que Paulo vai dizer assim, pois a mensagem, em 1 Coríntios 1,18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Quantos dão glória aí do lado? Esse versículo é muito poderoso. E eu fico imaginando, né, porque eu já estudei assim profundamente várias cartas de Paulo, e eu fico assim encantada quando Deus tirou ele durante 3 anos e ele foi lá tirar a conclusão realmente, porque ele era uma pessoa muito estudada, por isso que ele matava em nome da lei, ele matava as pessoas. E ele, quando ele foi chamado por Cristo, que ele se deparou com Jesus, aí ele se fechou, não pôde fazer o que ele queria e foi estudar lá todo o Antigo Testamento que ele já sabia, para que ele pudesse escrever tantas cartas como ele escreveu, tão profundas. Escreve cada carta quase as mesmas coisas, só que de uma forma diferente. Sempre ele vai falar sobre as bênçãos que nós temos, como ele fala lá em Efésios, né, do 1 ao 3, e como ele fala em Romanos, do 1 ao 11, ele dá toda assim uma dimensão de tudo que nós vamos receber se nós formos fiel a Deus. E logo ele vai falar, olha, para que vocês recebam todas essas bênçãos, não pensa que é assim não mais, não. Não pensa que é uma vez salvo, salvo para sempre, não. Vocês têm que seguir do 12 para lá. E quando começa o 12, gente, ele já começa a falar, vocês não podem se ajustar na forma do mundo. Olha só, que tremendo. Vocês não podem se ajustar, vocês têm que buscar qual é o dom que vocês têm. Todos nós temos um dom natural, e com esse dom nós devemos glorificar a Deus, devemos pregar a palavra do Senhor. Onde nós estamos, nós somos luz. Vou terminar de ler aqui o 8 e o 9, que é um tema só. Vou ler o 7, o 8 e o 9, novamente. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Quem é propriedade aí do Senhor? Quem é propriedade do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Somos propriedade do Senhor por essa palavra, gente. Quantos anos já fazem que Davi escreveu esse salmo? Ele vai revelar todas as coisas. Jesus vai mencionar os salmos, então eles têm muita propriedade. Às vezes nós pensamos assim, o salmo é para ler, quando o pastor nos pega desapercebido, levamos e lemos um salmo e não erramos. Não, ele tem muita profundidade e ele aumenta a nossa fé. Pede e eu te darei as nações. E Jesus assinou embaixo, eu quero essa herança. Eu quero os confins da terra. Tanto que aqui, dentro desse versículo, se você conhece a palavra, você vai ver que aqui dentro desse versículo, ele está quando Deus gerou, quando ele assinou embaixo, eu quero as nações por herança, né? Porque todo aquele que nele crer será salvo. Eu quero os confins da terra. A terra vai ser transformada em uma terra nova, sem pecado. Vamos ser governantes da terra. Aleluia. Tudo dentro desse versículo aqui, gente. E o 9 disse, tu as regerás como cedro de ferro. O que significa aqui? Você é que vai reger. Meu filho, é você que vai reger. É você que vai pegar um ferro e vai quebrar todos esses que concomitam contra a minha pessoa, contra a palavra de Deus, contra os meus filhos. Até matam os romanos, mataram quantas pessoas lá. Isso é testemunho, eles mataram as pessoas. Ele vai reger como uma vara de ferro, como vaso de barro, vaso do oleiro, fala aqui, as espatifarás, porque a ira do Senhor vai se acender e ele vai dizer, basta, agora já você terminou, agora eu vou entrar para as bodas do Cordeiro com a minha noiva, agora é a minha vez, e ferro em quem
não quis aceitar, porque Deus é tão maravilhoso que eu falava para vocês o tempo inteiro, ele solta a corda, solta a corda, solta a corda. E agora aqui no 10, no 11 e no 12, ele vai dar um conselho para essas pessoas, um conselho para o Lula, um conselho até mesmo para o Bolsonaro, né, que ele tem errado, e no que ele errou é porque ele não tem conhecimento de Deus, gente. Ele não conhece totalmente a palavra. Mas aqui tem um conselho para os reis. Tem um conselho para o Alexandre de Moraes. Tem um conselho para quem é dirigente, né? Tem um conselho para você, Ivete Sangalo, né? Ele fala assim, por isso, ó reis. Esses reis que estavam falando lá, que nós falamos que são todas as etnias, as étnicas, todas as nações, todos os povos, todas as cores, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra. Olha só, e esses magistrados da terra é maravilhoso. Por que Deus ri? Porque é ele que dá o poder. Não está escrito lá no Novo Testamento que ele é o que dá o poder para os homens? É ele que dá. Se você sobe ou não sobe, é eu que dou. Tanto é que ele disse que odiava até as entranhas de Israel. E ele faleceu. Hã? Chaves. É o presidente da Venezuela. Ele falou que odiava e naquele momento ele não sabia o que estava falando. E ele teve realmente um câncer nas suas entranhas que o matou. Não é verdade? Então Deus ri, Deus sabia o fim dele, Deus sabia as palavras, Deus sabe os pensamentos, Deus sabe quem vai se salvar, quem não vai se salvar. Por isso nós temos que pregar o Evangelho, nós não sabemos, nós temos que pregar o Evangelho, porque nós não sabemos, né? Aquele que crer e for batizado será salvo, e o que não, ele já está condenado, não é verdade? Por isso, ó reis, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra. Servir ao Senhor com temor, né? Não somente servir ao Senhor, como ministrar com o Senhor, porque as pessoas que são governadores, no grego, quer dizer que eles têm que ser diáconos, sabia? Que esse término de governar é diácono, diaconia é servir as pessoas, eles deveriam servir para o bem as pessoas. E vivereis nele com alegria e tremor, né? Rendei ao Filho adoração sincera. Na outra palavra está escrito aqui na minha Bíblia, beijai o Filho. É como que nós devemos nos ajoelhar, nos humilhar diante do Filho. Rendei ao Filho adoração sincera, aqui nessa tradução da King James, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, como nós falamos aqui de Chaves e de todas as pessoas, a forma das pessoas que quiseram ser mais do que Deus, como eles foram exterminados da face da terra. E vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. A sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são. Olha só, a promessa para você que está aí do outro lado. Fala verdadeiramente, essa promessa é para nós. Verdadeiramente felizes são os que nele depositaram sua plena confiança. E olha só como Jesus vai começar o Sermão do Monte. Ele vai falar, bem-aventurado os pobres de espírito. Sabe quem são os pobres de espíritos? Aqueles que fazem da palavra de Deus a sua doçura, o seu alimento, não é? Porque nós temos a própria Bíblia que nos fala, ela alegoricamente, eu acho que é a palavra que se fala, alegorias de comparação do nosso corpo físico com o nosso corpo espiritual. E se nós alimentamos o nosso corpo, ficamos desesperados. Eu estou fazendo uma dieta que está mexendo com todos os meus hormônios. Eu esperei quase 2 anos para conseguir essa dieta aí que tinha que pagar. Um emagrecimento hormonal.
E aí eu tratei de fazer, eu já vinha fazendo, contando calorias e todas essas coisas, agora dentro desse emagrecimento não tem nada disso, eles mexem e compaginam os hormônios para que o hormônio do emagrecimento, né, possa ser liberado e você possa emagrecer comendo saudável. Aí sim, tem que mudar totalmente a maneira de comer e você tem que optar por ser magra para sempre. Então eu estava fazendo isso essa semana e eu senti ontem uma fraqueza muito grande, que eu fiz um jejum intermitente. Não é obrigatório fazer o jejum, mas eu quis fazer e ontem eu senti uma fraqueza tão grande. Estava ajudando meu esposo ali a lavar a calçada e senti assim, tive que me segurar na parede. Então, gente, tem pessoas assim e eles desmaiam de fome e eles têm lá na sua estante, né? Como eu tenho 4, 5 Bíblias e estou comprando outra em hebraico, porque se Deus quiser, em pouco tempo eu já vou estar dominando o hebraico, que é uma coisa muito maravilhosa e profunda, né? Eu aprendo esporadicamente, assim, né? Porque ainda não consegui comprar um curso que me leve lá onde que eu quero e que também eu tenho que ter muito tempo para estudar, porque é muito profundo. E aí vou comprar essa Bíblia, né? Vou pedir para minha professora qual é a Bíblia que eu tenho que comprar. Vou comprar mais uma Bíblia. Então, gente, é isso. Não tem vida. Se você ver de Gênesis Apocalipse, ele vai falar, leia a palavra, se alimente, faça isso, faça aquilo e você terá isso. Cada coisa que você quer, por isso que eu sou muito contra só oração, 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 oração. Tanto que a palavra fala que você não deve falar em vão. Você tem que contar alguma coisa para Deus e depois dar ações de graça, gente. Gente, Deus, eu preciso de um terreno, eu preciso de uma casa, que nós estamos orando, né? Aqui, e estamos batalhando para isso, Senhor. Eu preciso. Só que, assim, não precisa você contar todos os dias. Mas é isso. Se você ler a Bíblia, você vai fazer isso. Não vamos repetir. Senhor, eu vejo tantas construtoras aqui mesmo em Camboriú, começando do zero. Você levanta, faz 1, faz 2 prédios. Senhor, eu tenho aqui um profissional, Senhor, que já trabalhou aqui, já ensinou engenheiros. Ó Deus, eu te dou graças por essas pessoas, porque nós também temos chance. Senhor, olha só, uma pessoa que pensou e desenhou o Balneário Camboriú, onde todas as pessoas vêm, saiu um sonho, um pensamento. Porque nós também, se nós lemos a palavra de Deus e vemos lá o significado no hebraico, gente, todos nós, os cristãos, deveríamos ser ricos. Mas só que foi implantada uma cultura da pobreza. A gente tem medo de dinheiro. Não, se eu tiver muito dinheiro, eu vou me perder. Por quê? Porque não nos alimentamos, porque não damos a prioridade da palavra do Senhor em primeiro lugar. Tantas coisas maravilhosas que nós podemos aprender, tanto quanto saber que alguém falou agora, não me lembro o nome da pessoa, meu Deus, eu marquei aqui eu marquei aqui no meu estudo, eu marco tanta coisa, gente. E principalmente nomes das pessoas. Eu estou orando, essa semana eu orei e falei, Senhor, solta, desamarra esse troço aí da minha mente, que quando eu vou falar um nome eu esqueço, me dá um branco. Será, Senhor, que eu vou ter que tratar isso para desatar? Eu sempre tenho que anotar, porque me dá um branco quando eu tenho que falar o nome de alguém. E isso foi desde sempre no colégio e tudo. Eu li um livro de literatura que a professora lá na Argentina, ela me desafiou, ela disse, ninguém aqui consegue aprovar a matéria e vocês, alunos, estão de prova se não souberem falar corretamente. E eu peguei e fiquei quieta e só falei, Senhor, tu estás vendo? Tu está vendo o que essa professora está falando? Eu lembro que o sapato dela brilhava, brilhava. Eu falei, ai meu Deus, que o sapato do meu esposo seja assim, que ele tenha esse amor. Aquele sapato brilhava, brilhava, brilhava daquela professora. Ela vinha assim, era uma coisa linda que eu achava. E também me lembro que ela falou essas palavras. Então, ela mandou nós lermos um livro que é de praxe, né, literatura. 7 mulheres, 7 espíritos, uma coisa assim, nem me lembro, porque eu li para provar a matéria. E, gente, o que aconteceu? Ela foi perguntando, e aí quando foi lá, quem foi a fulana? Ah, meu Deus, deu um branco, não consegui.
e tirei um 9, gente. Era para mim ter tirado um 10 com a matemática, eu não aceito tirar menos de 10, porque são ciências exatas, e eu tirei um 9 em literatura, porque eu não lembrei. Então eu tenho essa questão de esquecer, mas alguém importante, que eu não quero falar aqui, tô com o nome dele, mas eu quero falar porque eu não tô muito segura, disse que o Salmo 1 e o Salmo 2 são as duas cordas do saltério que dominam todos os salmos. Olha só que lindo, né? Olha só que poético e que maravilhoso. Nós temos no Salmo 1 o bem-aventurado, o varão que não se assenta, e depois nós temos uma promessa lá no final. Isso que é bom, porque Deus dá a promessa e é tão simples quando você lê assim como nós lemos aqui. Verdadeiramente felizes são todos aqueles que depositam sua plena confiança, gente. Você confia no Senhor? Aleluia! Só que você não precisa só confiar e orar 1.500 orações por dia, não. Você tem que dividir o seu tempo. Você ora meia hora e lê a Bíblia 1 hora por dia, né? Digamos assim, eu tô falando que eu sei que ninguém faz, porque a estatística é que nem os pastores, 85% dos pastores não leem a Bíblia. E isso eu tenho visto, gente. Eu fico muito triste, assim, e oro, né? Porque Deus tem a misericórdia. Depois eles não querem deixar as mulheres pregar. Mas tudo bem, tudo certo, né? Tá tudo de boa, a gente vai lá no círculo de oração, né? Se deixam a gente falar alguma coisa, né? Mas falta o estudo da palavra de Deus profundamente para que vire a chave das pessoas. Aqui, essa promessa, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Ó, Deus conhece o teu caminho, Deus conhece que você é justo. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Perecerá quando? Lá no final, onde Deus vai pegar a semente. Aqui é a minha erva argentina que está acabando. Que delícia. Ele vai pegar, dar uma sacudida, uma peneirada, e tudo que não serviu a Deus vai ser jogado no inferno, vai queimar, e nós reinaremos para sempre. Vai haver um juízo quando? Lá no final. Não se preocupe, não fique indignado com essas pessoas, porque elas têm o seu fim correto, e eles não vão poder, olha só, eu imagino assim, porque eu acredito e oro pelo Lula, porque a palavra no Novo Testamento, Paulo vai falar que nós temos que orar por eles, né? Eu acredito que ele pode ser salvo, gente. Como assim? Eu acredito e eu oro diante de Deus. Eu falo para vocês, Senhor, quando eu vejo que tanta indignação aqui em casa por esse homem, eu falo, Senhor, tenha piedade dele, Jesus. Eu ainda creio, Senhor. Ainda que a minha oração com essa fé não é tão assim, eu falo, meu Deus, será mesmo, Jesus? Sim, Senhor, tua palavra fala. Aqui tem um conselho, rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição. Senhor, esse homem, meu Deus, glória a Deus, aleluia, mas ele está cegado pelo inimigo, gente. É só Deus na causa mesmo, como a gente fala. Só Deus na causa para que ele se salve. E ele dá essa promessa, ele dá essa chance. E imagine, lá no final, onde todo joelho se dobrará, gente. Que coisa gloriosa, aleluia. Eu acho lindo, lindo, lindo demais. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará. Os reis, todas as pessoas, eles vão responder por tudo que fizeram. E de repente a gente vê o Lula ajoelhado lá também, porque vai ter uma humilhação, uma coisa, todos vamos passar por isso. E ele mandar, ele leu, eu estou imaginando, gente. Olha lá o Salmo 2, o que falava, você nunca teve tempo, você só teve tempo para ler o Karl Marx, você só teve tempo para se dedicar a uma doutrina que não estava. Tanto que eu falei lá no Salmo 1, olha aí, Lula, leia aí o Salmo 1, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Que não acreditam em Deus, que querem matar a Deus. Eu tenho sofrido uma perseguição muito grande e tenho chorado sozinha, porque muitas vezes quando eu vou comentar com alguém, as pessoas acham que sou eu a culpada.
Mas hoje eu escutei uma pessoa pregando e ela dizia: se você está vivendo em um ambiente onde você não é perseguido porque você é luz, porque você não faz as coisas erradas, alguma coisa está acontecendo com você. Você não está no correto. Porque alguma perseguição tem que acontecer, porque nós somos luz, nós somos diferentes. E as trevas não gostam da luz, gente. Eu já recebi tantas palavras lá e eu fico quieto e falei: Senhor, é o diabo falando na vida dessa pessoa. É tanta perseguição, é tanta tentativa, só que eu tenho, assim, uma força tão grande. Porque se fosse outra pessoa já tinha saído, e eu sei que não é o momento de eu sair, eu vou sair por coisa melhor que Deus está preparando, mas eu não vou sair quando essas pessoas quiserem, eu vou sair quando Deus mandar eu sair. Porque para isso eu estudo a palavra, para isso eu vivo a palavra, para isso eu trato de ser fiel diante da palavra. Por isso eu trato de defender até mesmo o indefendível, porque o que me interessa é a justiça de Deus, é fazer justiça assim no sentido de que quando falam mal de uma pessoa que não merece, eu não vou seguir a corrente, porque eu sou contra a corrente. O cristão é contra a corrente, gente. Se você é um cristão que está todo junto e misturado, tem até uma pessoa que fala: eu sou amiga de todo mundo, daí sai e fala mal da amiga que diz que é amiga. Eu falei: será que eu posso confiar nessa pessoa, gente? Ela é cristã também, meu Deus, tenha misericórdia. Mas isso também não interessa, porque é Deus que nos vê. Eu creio no Jeová Roy, Ele que vê os nossos passos, e se os nossos passos estão bem, Deus nos vai direcionar como Ele direcionava Davi, né? Só quando ele pecou, que foi o desastre total dele, mas eu fico lendo assim a história de Davi e eu fico imaginando: Senhor, para tudo ele pedia a Deus: Senhor, me mostra, eu fico aqui ou eu vou para lá? Salta, vaza. Olha só como que Deus é como: vaza daí porque eles vão te pegar. E ele vazava. E aí quando foi para olhar a mulher do próximo, quando foi para fazer o contrário do que está escrito aqui no Salmo 1, quando foi para fazer isso, ele não pediu para Deus, ele não pediu, ele foi cruel, ele matou o marido, ele pegou a mulher. Gente, quando nós, é uma linha tênue, por isso que nós não devemos nos arriscar, nós devemos estudar a palavra de Deus, e no temor aqui, fala um versículo que nós devemos, com temor diante desse Deus Todo-Poderoso que tudo pode. Porque o objetivo final é Deus entregar a promessa a Jesus, que Ele assinou embaixo: olha, pode deixar, Pai, eu vou lá, eu dou a minha vida por essas pessoas, eu quero tudo que me é por direito, eu quero a terra, e eu quero os que moram nessa terra, aqueles que forem obedientes. E obedientes a quê? Às leis. Ou você é obediente à lei de Deus, ou você é obediente à lei de Satanás. Pode fazer uma pergunta aí para você. Você está tratando de obedecer à lei de Deus, ou você está fazendo a lei do homem? A lei do homem que está conectado com o inimigo. Qual que é a tua? Qual é a sua, gente? Qual é a nossa? Aonde nós estamos? E, eu não sei, só Deus vai saber. Só que tem um versículo que eu gosto muito de citar, que está lá em Jeremias 17:9. Ele fala assim que o nosso coração é perverso e enganoso, pior do que todas as coisas. O nosso coração, gente, o teu coração aí do outro lado, por mais fiel que você seja no Senhor. Por isso nós não devemos deslizar em nenhum momento. Quem o conhecerá? Deus. No versículo 10 ele vai falar: Deus agora eu lembrei, 17, 9 e 10. O 10 diz assim: Deus para dar a cada um segundo o que semeia, né? Segundo o que exala do seu coração. E aí, você fala: então é só Deus que conhece? Não, porque lá, quando você vai tomar Santa Ceia todos os meses, tem igreja que toma todos os meses, tem igreja que toma a Santa Ceia uma vez por ano, sei lá. Você vai ler aquele versículo e fala que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, você sabe muito bem o que você está fazendo dentro de você. Só que o nosso coração é tão enganoso que ele vai dizer: eu não vou ler a Bíblia hoje. Eu vou ler amanhã. Deus está mandando eu orar. Eu não vou orar hoje.
Deus está mandando eu ter tempo com Deus. Ah, não, hoje não, amanhã. É o teu coração que está dominando, é a tua carne, é o teu eu, é a tua vontade de não fazer as coisas de Deus. Agora entra lá para ver o que Deus vai fazer com você. Entra lá e fica 1 hora orando e lendo a palavra de Deus. 1 hora escutando a palavra de Deus. Eu escutei esses dias, não me lembro quem foi que falou, e eu guardei no meu coração, que nós oramos e Deus responde através da palavra. Então, o que você orou, você vai ler a palavra e Deus vai te revelar, Deus vai te responder, porque a Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Amém? Quantos creem isso? Fala um amém aí para mim, você que está aí do outro lado. Ai, glória a Deus, aleluia. Fala um amém aí, gente. Dá um coraçãozinho aí para mim. Me ajuda, gente, nessa live, porque eu quero chegar a muitas pessoas. Eu escutei um testemunho, né? Eu fiz um curso no ano retrasado e me serviu de muito, que o Tiago Nigro, ele é um dos que tem um grupo muito grande de jovens na internet. Ele dirige esses jovens de todo o Brasil pela internet. Olha só que coisa gloriosa, e prega tremendamente. E ele falou, olha, eles me aconselharam a que eu tinha que fazer lives no Instagram, até conseguir tantos seguidores, daí passo esses pro YouTube, aí quando tiver 1000 já posso fazer live no YouTube. E aí eu fiquei 2 anos fazendo lives, só eu e 2 pessoas. Eu falei, meu Deus, eu já vou desistir desde agora, Senhor. Mas eu tô muito feliz porque você esteve aí do meu lado, do outro lado. Eu estava fazendo as lives no sábado, mas só que aí eu pensei, vou fazer no domingo, que é um dia que eu tenho livre. Eu posso fazer do lugar onde eu estiver. E eu tenho todo sábado para preparar, como eu trabalho agora, para preparar. E não só no sábado. Eu agora, quando eu termino aqui, eu já começo a estudar o Salmo 13, gente. E é tremendo, eu passo assim a semana toda escutando, aprendendo. Aí no sábado eu vou organizar a cabeça, organizar a minha mente, porque eu sei que eu vou pelas ramas, mas é o Espírito Santo que leva nós para outros lugares. E eu sei que você foi abençoado aí nessa manhã. Senhor, eu quero orar agora para os que estiveram aqui, estiveram me acompanhando, principalmente para a Gláucia, que é uma pessoa que eu admiro muito, que nós estamos na mesma sintonia, Senhor. Ela ama estudar a palavra de Deus e escuta alguns dos meus professores também, Senhor. Sou agradecida pela vida dela. Senhor, também nós precisamos, Senhor, e Tu tens mandado para que eu escolha o dom que eu quisesse, que Tu iria me aperfeiçoar. E eu quero orar por cura, Senhor. Se alguém mais vai escutar essa live, Senhor, em nome de Jesus, cura essa pessoa que precisa. Faz um milagre para que nós possamos escutar testemunhos, Senhor. Que através da Tua palavra você pode curar. Você pode curar os corações, Senhor. E também um segredo, Senhor, que é o perdão. Muitas vezes nós estamos carregados, Senhor. Eu fui ministrada ontem, obrigado, Senhor, porque eu entendi que muitas vezes o nosso ego, o nosso medo de ser traídos, o nosso medo, não deixa que nós perdoamos, e nós estamos carregando essa mala, Senhor, que ela vai somatizar em enfermidades. Senhor, ajuda-nos a liberar o perdão, perdoar a todos, Senhor, até mesmo aquele que nos custa, e viver leves para Ti, Senhor, para a glória do Teu nome, porque ainda é longa a caminhada, e nós temos, Senhor, esses instrumentos que Tu tem colocado nas nossas mãos para pregar a Tua palavra, Senhor. E eu Te agradeço hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Obrigada, Gláucia, que estiveste até o fim. Obrigada. Vai ser, se você puder, até domingo que vem, se Deus quiser. Amém?